É normal você não entender tudo que ouve em inglês quando você está no nível A2. Sorry, guys, não tem como você está no nível A2 entender tudo que você ouve. Então, se você quiser começar a entender o que está ouvindo, quer começar a falar, você tem que chegar no nível intermediário, B1, no mínimo, se não B2, porque até no nível B1 ainda o aluno sente dificuldades. Então B2 para C1 já é o ponto em que você vai entender bem o que você ouve e conseguir se expressar em inglês. Vamos começar a dirigir aqui. Boa tarde, segunda-feira, dia 8 de abril a todos. Nossa, essa semana deu um caos aqui na cidade. Choveu muito e o rio de trás da minha casa encheu, veio até o quintal do fundo, o quintal atrás de mim, quase que entra na minha casa, e muitas casas se alagaram. Buracos estão cheios de ruas, estão cheios de buracos, e por isso que eu não gravei de sexta pra cá. Acordei sexta de manhã, fui deixar as crianças na escola e a água estava na rua de trás da minha casa, onde eu passo na esquina. Não dá pra ver rio nenhum, né? Mas a água subiu tanto que vem até praticamente na minha rua. Aí foi batendo na porta de casa e tinha que suspender tudo, né? Os móveis, para aquela confusão. Dizem que foi o ano que mais choveu aqui nos últimos 10 anos. Então foi uma confusão, né? Mas graças a Deus o rio já baixou. Não sei se voltou ao normal, mas já tá bem melhor do que tava. Só ficou os buracos na rua. Então vamos lá. Mas aproveitei esse final de semana, apesar de não ter gravado, para responder os comentários que vocês deixaram. Foi bem legal esse bate-papo. Obrigado a todos que deixam os comentários. Sempre é bom saber quem está do outro lado da tela, quem está assistindo, o que vocês estão pensando. Me ajuda a saber melhor o que falar nos próximos vídeos. Então, já estou criando um curso de inglês para iniciantes. Já gravei o primeiro módulo, a primeira unidade. Então, espero que em breve esteja pronto. E hoje quero dar continuidade nesse projeto, além dos vídeos que a gente grava aqui para o YouTube, quadro branco, dos slides. Então vão me dando o seu feedback, dizendo o que vocês querem aprender, para a gente ir aperfeiçoando e melhorando. Mas esse foi um dos comentários. Na verdade foram várias pessoas que comentaram a mesma coisa, porque geralmente as reclamações principais dos alunos são essas duas coisas, né? Não conseguem entender o que ouvem e não conseguem falar e se expressar. São duas habilidades diferentes, mas na verdade ambos têm a mesma raiz, que é a questão do nível, né? Obviamente, quando na plataforma que a gente utiliza, quando o aluno faz o teste, lá o aluno recebe uma nota diferenciada do listening e uma outra nota para as outras habilidades, ouvir, falar, ler, escrever, né? Então o aluno pode estar num nível no listening e outro nível no speaking, e outro nível em outra habilidade, enfim. Mas de toda forma, para você entender o que você ouve, você tem que ouvir, tem que praticar. Mas não é somente ouvir. Ouvir é bom. Já tive alunos que começaram a estudar, aprenderam muito rápido.
Aí eu não entendia por quê. Quando eu fui descobrir, era uma pessoa que ouvia muita música, era cantor de uma banda, cantava em inglês, apesar de não entender o que estava dizendo, mas no ato de ouvir, ele ia treinando, afiando o ouvido, e na hora de estudar, quando ele via uma palavra, ele já sabia o som e conseguia associar a palavra, os sons que ele já estava acostumado com os seus significados. Então ele aprendeu muito rápido. Então ouvir é uma ferramenta que pode te ajudar, mas o que eu quero dizer com isso é que não pode ficar simplesmente ouvindo sem entender, tem que ter a compreensão. Então é importante ouvir, treinar o ouvido junto com o texto, as palavras, para você ver quais são as palavras, o que significam, e tem que ter aquela compreensão, the comprehensible input, né? Como os linguistas falam. Então simplesmente ouvir alguma coisa sem entender, repetir palavras sem entender, não vai funcionar. Tem que ter a compreensão, você tem que entender o que está dizendo, e obviamente tem técnicas diferentes para trabalhar a compreensão. Dentro da sala de aula a gente utiliza uma. Dentro para o aluno que está estudando por conta, tem outras, como o uso de textos e áudios, e através do texto aprender as palavras, gramática, como as palavras são juntadas, as pronúncias, através de ouvir o áudio daquelas palavras que está ouvindo, enfim. Mas conforme você vai desenvolvendo as suas habilidades, isso quer dizer o quê? Estudar e praticar, né? Treinar. Então você vai começar no nível zerado, né? O iniciante, que não sabe nada. Normalmente hoje em dia o aluno de inglês que chega, ninguém chega totalmente cru no inglês, porque já estudaram o verbo to be na escola, já tiveram contato com o idioma antes. Então é difícil alguém chegar zerado, mas tá no nível A1 iniciante, aí vai pro nível A2, né? Que é o High Beginner, Low Intermediate. Aí vai pro Intermediate, pro B1, B2, que é o High Intermediate, Low Advanced. E a partir daí, no Advanced, no C1, C2, já é considerado como se fosse praticamente fluente, né? Muitos nativos se encontram no nível C1 quando fazem um teste de nível, plataforma que a gente utiliza. Porque assim, o C2 já é aquele nível acadêmico, aquele linguajar perfeito, né? Para que vós possais sabeis. Não sei nem como é que fala essas coisas direito, apesar de falar português há um bom tempo já, mas essas coisas mais eloquentes já é um nível além do falante normal, né? Então nativo, muitas vezes o nativo se encontra no C1, e o C2 é aquele nível bem adiantado, um vocabulário abrangente, um linguajar mais bonito. Então, o aluno que está iniciando no A1, A2, ele não vai entender o que está ouvindo, vai entender muito pouco, não vai conseguir se expressar, e o segredo de entender o que ouve é estudar, praticar para chegar no B1. Obviamente, como eu disse, trabalhando aquelas habilidades, porque se você trabalhar o listening, vai entender o que ouve, mas nem sempre poder falar, e vice-versa. Tem muitas pessoas que estudam gramática, decorem as regras gramaticais, aprendem listas de palavras, mas que não utilizam, não praticam a conversação, e quando chega a hora de conversar, não conseguem formar as frases, etc. É questão de prática, né? Mas se você treinar o listening sem treinar o speaking, você pode estar no nível mais adiantado em uma do que o outro, mas obviamente você está no nível B1, é onde você começa a entender as coisas, digamos. A2 você entende pouco, aquelas coisas do dia a dia, bem básicas mesmo, consegue expressar frases, comunicar frases básicas, mas para entender assistir um filme em inglês,
ouvir música e entender, você tem que estar no nível mais avançado, B2 para C1. Então é importante, como eu disse, sempre que você começa a estudar ou retornar aos estudos, fazer um teste de saber o seu nível, onde é que você está, quais são as dificuldades que você vai enfrentar naquele nível, porque geralmente, né, cada nível tem dificuldades diferentes, então não dá para estudar no nível A1 da mesma forma que você estuda no B2 ou B1, por exemplo. Tem técnicas diferentes, habilidades diferentes, problemas, frustrações diferentes que cada nível enfrenta. Então você saber o seu nível, pode saber as dificuldades mais comuns que você vai enfrentar e também saber qual o próximo nível que você precisa alcançar, quanto tempo vai demorar para chegar lá. Obviamente não é exato, mas existe uma média, né? Aí você pode ter uma ideia de quanto tempo vai demorar para você alcançar o seu objetivo. Mas se você pensar, eu quero entender as pessoas, conversar com as pessoas, entender o que ouço em música e assistir filmes em inglês, então você vai querer chegar pelo menos no nível B2, se não C1. Mas a maioria dos alunos que eu conheço que comunicam bem, que falam razoavelmente bem, são esses que se encontram no nível B2. Então, se você ainda não consegue entender o que ouve, não se preocupe, isso é normal, ok? É só saber onde você está, fazer um teste de nível e estudar até chegar o nível que você quiser, nesse caso o B2. Se você não consegue falar, então vai treinando essas habilidades, faça um teste de nível e vai trabalhando até chegar no nível que você quiser. Mas geralmente o aluno em turma de conversação está no nível B2. Geralmente é assim, quando o cara quer aperfeiçoar mesmo, ser professor de inglês, chegar no nível C1, aí o cara fala bem mesmo, entende praticamente tudo e é muito bom. Se você conseguir chegar no nível C1, parabéns. Mas geralmente B2 já é onde a maioria dos alunos que querem comunicar se sentem satisfeitos, que dá para entender tipo 95, 97% daquilo que ouvem e que querem comunicar. Alright guys, so that's it. I will see you in the next video. Vou lá, tenho mais vídeos para gravar agora de tarde. Já gravei um bocado hoje de manhã. Vamos gravar mais de tarde. Em breve estarão disponíveis aqui no YouTube. So, see you there. Bye bye.